e coloca aí, conjunção. Ela é responsável por ligar orações. As conjunções ligam orações e o pincel se foi. O processo que ela liga a oração, ela vai estabelecer algum significado, algum sentido. O nosso exercício aqui com vocês trata da decoreba dessas conjunções. Para isso, a gente vai dividir esse quadro em dois, em conjunções coordenadas e conjunções subordinadas, e fazer aqui um exercício de memorização, para que isso facilite a base sinonímica das conjunções. Primeiro, vamos falar sobre o conjunto A, que vai se chamar coordenadas. Coloque aí, conjunções dos blocos das coordenadas. Está dando eco aqui, né? Nessas conjunções coordenadas, a primeira delas que a gente vai falar é sobre as aditivas. Aditivas. As aditivas são, na maioria, o e, o nem e o mas também. Essas são as principais aditivas. Tem o como também, vou colocar de também. O como também. E a gente vai fazer esse exercício de memorização. Vamos falar comigo aqui, vai, gente. As aditivas dão ideia de quê? Se eu fosse solteiro, eu casaria com um. Viu? Tá filmando sua égua. Se eu fosse solteiro, Vá-se embora, minha Se eu fosse solteiro, eu gente. casaria contigo, se eu fosse solteira, viu? Mas graças a Deus não é. O que é que você quer? Pincel, 2. Dois pincel? Sim, azul. Ei, boys, não tu leva? Sim? Azul, já tem um preto aqui. Então, as aditivas dão ideia de quê, gente? De soma, adição. Vamos falar contigo, vai. E nem mais também. Faz o exercício de memorização, vai, gente. E nem mais também. E nem mais também, vai. Elas são comuns na aditiva. Isso não quer dizer que essas conjunções sejam sempre aditivas. Vai depender do caso, algumas vezes ele muda de sentido, mas geralmente o e é aditivo. Nessas primeiras aqui, a gente vai colocar uma frase para ilustrar. Por gentileza, coloque aí, ó. Nessa frase, comprei pão e tomei café, você veja que esse e foi responsável por ligar duas orações, transmitindo uma ideia de soma. Além dele ter comprado pão, ele tomou café, na verdade uma sucessão de ações. O e, nessa frase, é aditivo. Então vou circular e colocar o seguinte, e aditivo. Sempre que eu classifico uma conjunção, é necessário que eu classifique essa oração. Todas as 5 orações coordenadas, elas serão chamadas de oração coordenada sindética e assindética. Eu acho que vocês lembram isso da última aula, não lembram? Lembram não, mas vamos responder, vai. Sempre eu corto antes da conjunção. Essa será chamada de... Obrigado, Vitória. Essa será chamada de oração coordenada assindética, porque ela não tem nenhuma conjunção. E essa oração coordenada sindética, o que, gente? Aditiva. Professor, a gente vai ver isso depois? Vai. Eu estou só relembrando um tópico para a gente continuar nossa aula. Beleza? Se é uma conjunção coordenada, ela já recebe 3 nomes extras. Quais são? Oração coordenada sindética. E coloco o último tipo, tá bom? Posso dizer o seguinte, aqui é a primeira frase. Segunda frase.
Não. Nem, na verdade, né? Nem comi, nem bebi. Você veja que essa frase está iniciando duas orações com ideia de soma. Se você prestar atenção, o nem parece que ele está tirando, é uma negativa, na verdade é uma subtração. Duas coisas que ele não fez, quais são? Nem comeu e nem bebeu. O nem nessas duas frases representa uma soma negativa. Não existe soma negativa na matemática? Na gramática também vem. O nem sempre será adição. Uma adição negativa. Não esquece disso. Tá bom? É isso. O mas também. Note que o mas também, para indicar soma, é o mas e não o mais, com i, como muita gente pode pensar. A gente diz, o mais com i é soma. Não, é mas sem o i somado com também. Verifique sempre se o sentido da frase realmente é de adição. O fato de estar na minha lista dos conectores... Sobrou material? Sobrou. O fato de estar nessa lista não quer dizer que automaticamente seja não, viu? Levante sempre a dúvida. Vamos lá, relembrar. O e é aditivo, sim ou não? É. Mas eu preciso analisar o sentido da frase? Preciso, porque nem sempre ele vai ser aditivo. A gente vai ver questões hoje que ele muda um pouquinho, tá bom? Copiaram? É a minha preferida aqui, são as adversativas. Essas adversativas possuem um outro nome também. Elas podem ser chamadas de opositivas. Ela pode ser chamada de contrastiva. Vou colocar contraste. Posso colocar que é quebra de expectativa. Adversativa significa oposição entre os fatos, contraste, quebra de expectativa. E a nossa listinha. O mais conhecido de todos é o que, gente? O mas. O mas sem o i geralmente dá a ideia de oposição. Confira o contexto antes. Aí eu tenho o que, gente? Porém, entretanto, no entanto, todavia, contudo, e o lindão o que, gente? Não obstante. Professor, tenho que decorar todos? Tenho. Eu tenho que decorar todos porque a banca vai cobrar de vocês um lance chamado base sinonímica, sinônimos. Vai pedir que você localize a conjunção, a mais famosa realmente é o mas, e se ela pode ser trocado outra de mesma família. O mas pode ser trocado pelo porém, entretanto, no entanto, todavia, contudo, não obstante e assim por diante. Decorar é o seu requisito máximo. Vai fazer exercício de memorização de conjunção, depois baixa o aplicativo para fazer o quiz, né? Vamos ler com o tio? Nessa ordem que foi colocada aqui, pode ser? Vai. Mas, porém, entretanto, no entanto, todavia. Vai, gente. Contudo, não obstante. Tenho que decorar todas? Tem. Fique de olho no contudo. Ele é facilmente trocado de parte, mas ele sempre será adversativo. Sempre colocam ele dizendo que ele era um conclusivo ou um concessivo. Não, ele é sempre adversativo. Beleza?
nessa frase. Cheguei cedo, porém era feriado. Qual é a minha conjunção aqui, gente? É o porém, não é verdade? Ela pode ser trocada pelo entretanto? Vai, gente, sim, vai. Todavia, portanto. Cadê o portanto aí? Não pode. Isso. No entanto. E. Pode. Pelo e. Vai. Cheguei cedo e era feriado. Esse e que eu pus aqui, vai lá. Qual o e é naturalmente de que tipo? O e. Ele é aditivo, mas acidentalmente ele pode ser o quê? Adversativo. Fique de olho. O e, para ser adversativo, geralmente ele vem com uma vírgula antes. É obrigação? Olha o sentido. Chegar cedo. A pessoa que quarta-feira você chegando cedinho aqui vai encontrar o quê? Fechado, porque quarta-feira é o quê? Feriado. Cheguei cedo e era feriado. Corresponde a um mas era feriado. No entanto, era feriado. Houve uma quebra de expectativa. Você esperava ter aula e não teve. Tranquilinho? Vamos para a letra C. Vamos falar das alternativas. Não fique só olhando para a lousa, não. Você copie. Abra o olho. Aba do olho. O micróbio, rapaz. Alternativas da ideia de quê? Alternância ou exclusão. Lembre sempre que a alternativa, ela também tem ideia de exclusão. Quando você escolhe uma coisa em detrimento à outra, uma das duas não vai cair fora? Ou viajar, ficar em casa. Ficar em casa ou viajar. Uma das duas será excluída. Toda escolha implica perda. Você está escolhendo estar aqui nessa sala estudando, você está perdendo uma outra coisa. Mas vai ganhar mais estando aqui do que numa mesa de bar, não é não? Voltando. Quais são as conjunções? Ou duplicado. Ora, ora. Já, já. Quer, quer. Ela sempre vem em par. Na prova de vocês, provavelmente vai vir só o ou. Ou estuda, ou vai curtir a vida. Ora pensa em estudar, ora pensa em ir para a festa. E a gente tem. Não vou colocar nenhuma alternativa não, porque é fácil. Você consegue identificar. Coloquei só as conjunções. Agora, essas cretinas da D, que são o quê, gente? As conclusivas, são as minhas preferidas e pode ter certeza, são as preferidas do concurso. Vamos fazer um exercício de memorização aqui, não vamos? Vai, escreve as três primeiras. Logo, portanto, por isso. Fala contigo, vai. Logo, portanto, por isso. Oremos, senhores, vai. Mais uma vez. Logo, portanto, por isso. Mais uma vez. Fique se olhando no espelho e fica dizendo. Logo, portanto, por isso. Logo, portanto, por isso. Logo, portanto, por isso. Vai. Mais rápido. Pronto. Vou botar mais uma. Então. Logo, portanto, por isso e então. Vai. Logo, portanto, por isso, assim, então. Vai. Vamos sair até o shopping, vamos dar a volta na praça de alimentação e voltar falando isso, vamos? Logo, portanto, por isso, assim, então. Vamos? Tem coragem? Vamos expulsar a gente, né? Olha o coveiro aí. Então, vai. Logo, portanto, por isso, assim, então. Vai. Logo, portanto, por isso, assim, então. Vai, soldado, de novo. Logo, portanto, por isso, assim, então. Cabe mais um? Cabe não, tá bom. Logo, portanto, por isso, assim, então. Tem um por conseguinte. Eu tentando duas vezes, não foi? É assim, né? Aí tem por conseguinte. Não vou botar, não, mas essa aqui já tá de boa. E as... Ai, falta o pois, né? Mas eu falo já do pois. Letra E.
Vamos falar sobre as explicativas. É bom que você coloque uma observação aqui nas explicativas. Coloca aqui, por favor. Com vírgula obrigatória. Bote aí depois de explicativa. Com vírgula obrigatória. Será interessante essa dica. Por que, por quanto, pois? Por que, por quanto, pois? Fala. Por que, por quanto, pois? Vai. Por que, por quanto, pois? Quando foi que você já ouviu essa por quanto? Já ouviu em algum lugar? Por quanto? Nunca viu, porque é Portugal. Já por quanto? Portugal usa bastante. Aqui no Brasil é raro, viu? Então é isso. São conjunções explicativas. Esse pois aqui, ele é naturalmente uma conjunção explicativa. A depender do caso, gente, ele pode ser conclusiva. Para isso, a gente vai fazer uma anotação bem básica. Coloque na frente aí desse pois explicativo. Na verdade, vai estar assim, ó, normal. Você vai entender entre aspas, porque aqui é um bizu, tá? E vou colocar o pois aqui, aí eu poderia dizer anormal, né? Não, mas eu vou colocar estranho. O pois é uma conjunção explicativa. Naturalmente ela é explicativa. Acidentalmente, ela pode ser uma conclusão explicativa. Conjunção conclusivas. Ela é naturalmente explicativa, acidentalmente pode ser conclusiva. Quando é que ela vai ser conclusiva? Sempre que a frase estiver estranha dentro de um contexto. Quando a pronúncia for estranha. Vou colocar os dois tipos e vocês vão me dizer qual é a explicativa e qual é a conclusiva. Meu Deus. Lê essa frase para mim, vai. Passei no concurso. Eu estou dando uma explicação. Eu passei no concurso porque eu estudei muito, pois estudei muito, por quanto estudei muito. Essa frase está natural, ela vai ser explicativa. Suponhamos que a frase fosse o seguinte, ó. Olha essa frase. Vamos ler, vai. Passei no concurso, vai. Estudei, pois muito. Essa frase está estranha. Ela é natural aqui no Brasil? Estudei, pois muito? Que diabo é isso? Que loucura é essa? O pois, quando deslocado para depois do verbo, ela sempre vai ficar estranha. Na gramática está dizendo o seguinte, o pois, depois do segundo verbo da oração, ele é conclusivo. Precisa decorar isso? Não. Porque sempre quando ele estiver deslocado da oração, ele vai ficar estranho. Então você se baseia apenas nesse elemento da estranheza. Tá certo? Sim? Vamos fazer um exercício de memorização aqui antes da gente partir para a nossa atividade. Olhe para mim, todo mundo olhando para mim aqui. Vai. Eu vou dizer algumas conjunções, vocês vão me dizer se elas são ou não. Eu vou dizer o tipo e vou misturar algumas conjunções. Você diz sim, não, vai. Adversativas. Todas elas que eu disser aqui tem que ser adversativa, beleza? Sim? Vai. Porém. Sim. Contudo. Sim. Logo. Não. Pois. Não. Pois. Não.
Todavia. Assim. Contudo. Não obstante. Portanto. Portanto é o quê? Conclusiva. A gente decorando essas conjunções, a gente vai fazer uma boa prova. Vamos falar aqui das subordinativas. Subordinadas adverbiais. Bora aqui, na lousa. Vai. Ai, professor, tem no TD. Mas vai escrever. Escreva, que é a forma de você aprender. Vamos falar do grande vilão, que é a protagonista, mas também o vilão. As causais. As causais dão ideia de quê, boy? Vão dar ideia de quê? De consequência. Lógico que não, causa. Vou falar sobre a primeira delas, que é o como. E ela é uma estrela, bicho. Vamos colocar o como aqui, saltar 2 linhas e vamos fazer um asterisco para falar sobre ele. O como. Esse cara pode ter 4 tipos. A cara do demônio. Como? O como, na maioria das vezes, ele é comparativo. Comparativo. Ele foi rápido como um trem. Esse como é comparativo, comparando ele com o trem. Beleza? Outras vezes, e mais usuais, é quando eles são conformativos. Vocês saltaram 2 linhas aqui? Vou precisar dessas 2 linhas daqui a pouco, viu? Conformativo. Aí eu preciso colocar na frente o que é uma conjunção conformativa. Aí você vai abrir um parêntese e vai escrever para o tio. Você coloca assim, informativo. Segundo, conforme. Conformativo, lembra de informativo. Os conectores conformativos, eles aparecem mais em textos informativos. Ele passa a autoria do que se disse para outra pessoa. É comum você ouvir um jornalista usando uma conformativa. Ele diz, segundo anunciou o órgão competente será feriado na quarta-feira, conforme anunciou, o tempo só vai chover próximo ano. Ou seja, segundo, de acordo com, conforme, sempre que tiver um conector desse, será conformativo. O como pode ser conformativo. Como falou a Polícia Militar do Ceará, como falou, conforme falou, segundo falou, conformativo. Ele pode ser também, que é o tema aqui que a gente está falando, ele pode ser causal, transmitindo ideia de causa, e ele pode ser aditivo também. Como a gente acabou de ver, o como também, seguido de também, ele é aditivo. Então essas são as 4 faces do demônio, viu? Comparativa, conformativa, causal e aditivo. Professor, na prova vai vir qual? Essa. Em provas, só se usa, parece que o como causal, porque ele é muito interessante. Ele não é usado no Brasil, mas ele transmite sim uma ideia de causa. Você tem que tomar bastante cuidado com ele. Vamos sim. Olha como você nunca usa, tá? Aí eu vou saltar uma linha para a gente escrever aqui, ó. Como não paguei a conta, fui para o Serasa.
Fui pro. Pode botar assim formalmente mesmo. Como não paguei a conta, fui pro Serasa. Note que esse como está iniciando uma frase, transmitindo uma ideia de quê, gente? Aqui? De causa. É porque não paguei a conta. Posso dizer o seguinte, como insultei aquele policial, o que foi que aconteceu? Peia. Apanhei respeitosamente. Aqui nem aquele cara que roubou a moto do raio. Pronto. Pensa aí na noia, uma pessoa roubar a moto do raio, logo do raio. Então é isso. Como não paguei a conta. O como comparativo, como causal. Vamos ver se vocês entenderam. Eu vou dizer 4 frases aqui oralmente, vocês vão me dizer qual é o tipo desse como. Perfeito? Olha lá. Como disse o comandante do batalhão, conformativo. Por quê? Ele é informativo, dá para trocar por segundo, conforme. Beleza? Não sou alto como o professor Vitor. Como estou com dor de cabeça, vou dormir. Causal. É isso. Perfeito. Vamos para o próximo conector. Vamos passar uma vírgula aqui. Eu vou escrever mais frases aqui, viu? Qual é que está na sequência aí, gente? Pronto, esse é perfeito. Na medida em que. Fala essa expressão, fale. Na medida em que. Fala mais uma vez. O na medida em que não é usado no Brasil, mas é usado nas provas. Isso aqui é maravilha. E aqui abaixo, eu vou pedir para que você não confunda com outra, que é muito conhecida, que se chama o quê, gente? Proporcional. Ela é confundida facilmente com a medida que. Aí aqui abaixo você vai fazer o seguinte, ó. Você vai fazer a primeira frase e a segunda, para a gente testar. Veja essa frase. Na medida em que parei de comer, emagreci. Parar de comer é diminuir, tá? Não é morrer não, inanição não. Na medida em que parei de comer, emagreci. É porque parei de comer que emagreci. Como parei de comer, emagreci. O na medida em que, gente, faça chuva ou faça sol, só transmitirá a ideia de causa. Na medida em que. A banca vai querer confundir você com a proporcional. Vamos colocar aqui, ó. A medida que. Fale essa, fale. Na medida em que. Fala mais uma vez. Fale essa. O som delas é praticamente igual, são parônimas. Os sons são parecidos. A medida que é proporção. A medida que estudava, aprendia. Ou seja, dá a ideia de duas coisas que são o quê, gente? Simultâneas. Aparecem ao mesmo tempo. À medida que cozinhava, assistia TV, são fatos que aconteciam o que, gente? Simultaneamente. No material de vocês, peguem aí, por favor, o material de vocês, leiamos o número 8. Quais são as conjunções proporcionais aí? Vai. A proporção que, à medida que, quanto mais, quanto mais, menos. Repare, pode grifar isso aí. Quanto mais, aparece muito em prova. Quanto mais comia, mais engordava. Tá aí, ó.
Ideia de proporção. Aí eu quero que você coloque nessa 8 assim, coloque aí. Ao mesmo tempo. O que quer dizer proporcionalidade? Ao mesmo tempo. São fatos simultâneos. Coloque também simultâneo. Sabe escrever simultâneo? Sabe, né? Simultâneo. São 2 U's. Brincadeira, é um L. Fatos que acontecem ao mesmo tempo ou simultâneo. Pode ser, você pode escrever também concomitantes. É lindo, né? Concomitante. Só se quiser. Falamos sobre as proporcionais, vamos voltar lá para as causais. Na ordem eu tenho que haja vista. Haja vista. Tem esse, que é o já que, uma vez que, o visto que. Esses são os grandes vilões aqui, que são os causais. Quase sempre cai uma causal numa prova, tá, gente? Já que, uma vez que, visto que. Isso aqui são os mais famosos, vai. Já que, uma vez que e visto que. Tá bom? Uma observação que não haja vista é que ela é feminina, tá? Feminina. Ela só existe no feminino. Não existe, por exemplo, haja visto. É muito comum a gente ver isso em texto, viu? Corrige bastante em redação. Haja visto. Não, é só haja vista. Se não sabe usar a expressão, não use. Bota o já que. Ou uma vez que, ou visto que. Vocês estão bem, gente? Muita ritalina no sangue? Pessoal, tem gente vendendo ritalina, viu? Toma cuidado. É o kit estudante. Ele já veio aqui pra frente do ESC, viu? Ele vem aqui toda quarta. É um fornecedor. Vocês nunca compraram. Vai dizer, Vitor, que tu nunca comprou. Tu nem pisca, bicho, de atenção que tá aqui, ó. Passar uma mosca ali em frente ao shopping voando, tu percebe que passou ali. Tanta atenção que tá. Estou ouvindo alguém mijar. Sueli tá recebendo dinheiro. Ó, as notinhas. Notinha de 100 passando ali. Pronto, gente. Tem outras aí, mas essas são as principais. Vamos ficar ligado aí, ó. Visto que, por causa de. Tá bom? Então vamos continuar. Abaixo dessas frases aqui, a gente vai escrever as consecutivas. Saúde. É o quê? Ah, e dinheiro, né? Consecutivas. Vão dar ideia de quê, gente? De consequência. Escreve consecutiva, se você quiser colocar, você coloca. Consequência. A consecutiva mais famosa, que a gente conhece, é o de modo que. Coloque aí. De modo que. Aparece muito? Não. Apesar de ser conhecida, ela aparece pouco em provas. O que mais aparece em relação às consecutivas são as conjunções que a gente chama de correlatas. O que é uma conjunção correlata? Que ela começa de um lado e termina do outro. Tipo, ó, tão, tal, tamanho, falta uma, tanto, né? Tamanho, tanto, seguido de que. Tão que, tal que, tamanho que, tanto que. Posso dizer o seguinte, ó. Tão inteligente era
que passou em primeiro lugar. Nessa frase, você consegue ver uma relação de causa e consequência lidando com os conectores. Tão que... Professor, são os dois que são conjunções consecutivas? Não, é só o que? Só que a gente chama isso de conjunção correlata. Ela começa lá e termina cá. Tão inteligente era que passou em primeiro lugar. Portanto, aqui é uma consecutiva da ideia de consequência. Uma observação importante que a gente pode fazer é que todas as consecutivas têm na oração anterior a causa. Nunca você vai separar uma causa de uma consequência. Se tem consequência é porque tem uma causa. E a gramática vai pedir que você, na parte destacada pela prova, que você avalie. Quer ver? O fato de ele ser inteligente é o quê? A causa. Que gerou o quê como consequência? Passar no concurso. Sempre uma relação de causa tem uma consequência antes. Professor, e como é que eu vou saber na prova? O que ela grifar. Quando ela grifar o tempo, você verifica se é uma questão de causa e consequência. Na medida em que as cartas chegavam na minha casa, eu ficava preocupado. O fato das cartas chegar lá em casa era a causa ou a consequência de eu ficar preocupado? Causa. As cartas chegavam, causa, ficar preocupado, consequência. Aonde? Mas aqui não é um pronome relativo, viu? É uma conjunção consecutiva. Então, que? Tal era sua habilidade com carros que roubou todos. Nós temos aí uma relação de consequência. Vamos para a próxima, gente. Concessiva. Grifa aí. Agora você vai ficar lá no material de vocês, tá? Concessiva. Coloca aí ao lado. Oposição. Estou no número 3 do material de vocês. Número 3. Oposição. Contraste. Oposição, contraste. E você sempre vai lembrar que as concessivas, a principal delas é o embora. Viu esse cara aqui, gente, ó, concessiva. Viu o embora, você não tem mais nada para fazer. O que você vai fazer quando vir o embora? Concessiva. Fale, o embora é o quê? Cara, toda prova tem um embora. Embora, concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva. O que é concessiva? Me explique. O que é concessão? Oposição. Se você quiser ficar mais chique dentro de uma redação, que eu não aconselho, você vai colocar em que pese. É a cara do Michel Temer que morreu. Em que pese. Você já ouviu um termo desse? Está mais na área jurídica. É concessiva. Outra que cai bastante em prova é o conquanto. Eu acho que eu vi uma condição parecida com essa, não vi? Lá nas explicativas é o porquanto. P de porquê. Porquanto. E aqui é como, gente? Fala esse nome. Com quanto? C de concessiva. Fique ligado nisso. Com quanto? C de concessiva. Outra que eu já vi em prova, inclusive Decan, é o se bem que. Fale. Veja a ideia de oposição. Olha, fui ao centro comprar uma geladeira. Se bem que eu não tinha dinheiro. Como é que vai comprar, não é? Mesmo que, é outra famosa concessiva. Mesmo que eu não tenha dinheiro, vou viajar no final do ano.
Mesmo que, Nubank aí que se dane, né? Cartão de crédito que se dane, mesmo que é uma concessiva, da ideia de oposição. No material de vocês, condicionais. Vamos ler contigo. Qual é a principal aí? Não. É o se e o caso, grife. Se e caso são as principais. É tão fácil. Eu não vou nem para a lousa aqui. Poxa, meu filho. Se e caso são duas que estabelecem a ideia de condição. Se ele ficar, eu saio. Caso ele fique, eu saio. Olha essa lindona, fale. Contanto o que, vai? Contanto que, desde que, a menos que, somente se. Não vou nem escrever na lousa porque as condicionais são mais básicas. O sentido me ajuda bastante. Comparativa, idem, né, gente? O como, igual. Conformativas, eu já falei sobre elas. Vamos para as temporais. Qual é a principal conjunção temporal, gente? É o quando. Quando chover, vou ficar feliz. Olha essa aqui, gente, ó. Mal. Ela também dá ideia de tempo. Posso ser o seguinte. Mal entrei na sala, senti a catinga de bufa. Mal entrei na sala. Quando entrei na sala. Olha outra que é temporal, gente, ó. Sempre, tá aí o sempre que? Tá não, pois põe aí, por favor. É outra famosíssima temporal, bote. Sempre que. Sempre que, desde que, depois que, assim que. Grifo assim que também, gente, ele é muito bom. Assim que sair. Todas elas são de tempo. Finalizando aí, gente, eu quero finalizar na final, que finaliza, final aí, e quero que você coloque aí na frente, bote aí, objetivo. Ou bote finalidade também. Objetivo, finalidade, coloca aí no número 9. Aí você vai colocar uma observação aí também. Posso dizer a observação? Geralmente vem só a preposição para. Geralmente vem só a preposição para. Você tem que tomar cuidado, ó. Qual dessas duas opções parece mais comum no nosso dia a dia? Vai, ó. Force a tampa para que abra, força a tampa para abrir. Qual das duas é mais comum? Portanto, aqui é uma final, da ideia de finalidade. Professor, o para é uma conjunção? Não. É uma o quê? Preposição. Só que o que foi suprimido. Aqui nós temos a ideia de que o que está escondidinho aqui. Tome cuidado, você fique atento. O para geralmente transmite ideia de quê, gente? De finalidade. É uma reduzida de infinitivo. Porque sai a conjunção, entra a preposição.